Fala galera, F11 falando. Ah, que loucura, que loucura, que loucura. Acabou agora há pouco. Inter 3, Nacional 3 no Beira-Rio. Um jogo de Libertadores, Mas vamos conversar, vamos lá, vamos falar sobre esse jogo. Tem muita coisa pra gente trocar ideia, pra gente falar, né? O jogo acabou, ainda estamos com a emoção aqui, a flor da pele, o sentimento, né? O coração batendo ainda forte e a gente aqui para comentar esse jogo, para trocar essa ideia. Vamos lá, antes de mais nada, vai lá, deixa o like, por favor, toca ali no like, não custa nada, me ajuda bastante aqui, né? E se inscreva aqui no canal, venha para cá nas Good Vibes Coloradas, onde a gente enverga, mas não quebra. A gente enverga, mas não quebra. E acione o sino para receber as notificações e deixe seu comentário para a gente trocar aquela ideia bacana sobre o nosso amado e estimado Colorado. Vamos lá? Tem coisa para a gente conversar? Então vamos trocar essa ideia. Solta a vinheta! Então tá, galera, é isso aí. 3-3 no Beira-Rio, Libertadores, jogo contra o Nacional do Uruguai, né? O Nacional do Uruguai, tradicional adversário do Inter, sempre muito copeiro, né? Um time cabeça de chave do grupo, pela sua tradição. Mas a expectativa do jogo, nossa, era de entrar hoje, afirmar uma liderança do grupo, né? O Nacional não tinha feito nenhum ponto na tabela, tinha perdido seus 2 jogos. O Inter com uma vitória contundente em casa contra o Atlético Nacional, um empate contra o Bahia fora de casa. Então era o jogo, a nossa expectativa era essa. Mas a expectativa é uma coisa, a realidade é outra. E aí nós temos que entender todas as nuances do jogo por vários aspectos, né? Eu começo assim analisando o jogo por um fator importante da gente chamar a atenção, que é um fator que a gente já percebe, né? E aí também vamos ver os seus motivos, mas o fato é que o Inter, já no jogo contra o Palmeiras, né, onde teve uma derrota, no Grenal, né, onde saiu atrás e buscou um empate, né, e agora no jogo contra o Nacional, principalmente, não necessariamente ali no início de jogo, né, primeiro tempo, em especial os primeiros 25 primeiros minutos de jogo, o que faltou, o que veio decaindo, o que se demonstrou no Inter, que o Inter teve de prejuízo, né, ou que o Inter não demonstrou nesses jogos que talvez viesse demonstrando mais antes. É competitividade. Competitividade, ou seja, né, o Inter entrar mordendo, o Inter entrar querendo, o Inter entrar ganhando divididas, disputando as jogadas, né, no mínimo com a intensidade, né, equilibrada com o adversário. E foi o que eu percebi que nestes jogos que eu descrevi, nesses 3 últimos jogos em especial, né, que faltou o Inter isso. O Inter perdia as divididas, né? O Inter, a competitividade do adversário era evidente superior, né? O adversário chegava antes da jogada, chegava antes da bola que estava próxima, né? Conseguia recuperar a bola com mais facilidade. Então o Inter estava faltando a competitividade. Bom, e aí? Por que estava acontecendo isso? Por que acontece isso? Por que aconteceu isso? Aí vamos ter várias vertentes, né? O jogo contra o Palmeiras, o Inter entrou tentando competir, o Palmeiras tem um nível muito alto de competição. E aí a gente vem numa questão física mesmo, da decorrência, porque a competitividade está muito ligada a tu tá num potencial físico muito, muito pleno, né? Ou perto disso. E o Inter tinha com certeza um prejuízo físico, e aí não é nem da preparação física, é de uma condição orgânica dos atletas, né? Alguns até com uma idade mais avançada, e aí veio perdendo essa competitividade, né?
em jogadores que necessitam disso. E aí cito o Bernabé, né, o próprio Alan Patrick, né, os jogadores ali de ataque, os jogadores que jogam pelas extremas, como Wesley, e aí perdendo esse fator, o Inter sofre. E no jogo de hoje, nos primeiros minutos, o Atlético Nacional veio para se fechar, mas ele veio para disputar o jogo. Ele veio com sangue nos olhos, ele veio com vontade. E eu acho que ainda no jogo de hoje, o Inter, né, achou que ia tomar talvez um refresco, né? Achou que tinha uma diferença maior do adversário, jogando em casa, vindo de Palmeiras, vindo de Grenal fora de casa. Achou que talvez nesse jogo, né, fosse conseguir cadenciar o jogo, o time nacional mais preso atrás, e o Inter fosse cadenciar. Não, não, não. O time nacional veio para morder, veio para disputar, e assim começou a ganhar corpo, ganhar terreno, né, ganhar as divididas, e chegou a 3-0 no placar. Nós tínhamos aí praticamente 20 minutos de jogo, e o Nacional fez 3-0. E fez dessa forma, né? Ganhando na corrida, ganhando na superação, chegando antes naquela bola que estava mais do jogador do Inter e chega antes. O jogador do Inter que tá para sair, tem que sair para a linha de impedimento, no caso o Bernabé, demora para sair, não sai, não tá ligado ali na tomada, não sai, fica, dá condição, né? O jogador ganha na disputa aérea, o jogador rouba a bola e consegue sair. O zagueiro, né, o Vitor Gabriel, que retornou, um excelente guri, excelente zagueiro, mas voltou sem ritmo. Voltou ainda com a perna pesada, perdendo na corrida, perdendo na velocidade, sem o tempo da jogada, evidente, né? Então o Inter foi suplantado na vontade mesmo, na competitividade, na raça, e assim foi superado e atropelado pelo Nacional, né? O Inter demorou para se dar conta do que está acontecendo, né? O Antony saindo, começou a ter maiores participação no jogo, né? E aí já não estava no seu handicap, também teve algumas falhas, algumas questões ali que passaram também pelo goleiro, não determinantes, mas passaram por ele algumas situações, né? E o Inter não se achava, o Inter não conseguia evoluir, o Inter tomava sempre um tranco e perdia a bola, e aí dava a condição do contra-ataque, e assim foi. Até que, em cima porque, claro, o Nacional chegou a 200 por hora, 300 por hora, ele não ia manter, e aí o Inter conseguiu equilibrar um pouco mais as forças, respirar um pouco, né? E aí tentar chegar na área do adversário, né, pelos lados, tentando evoluir, né? O Inter teve 2 ou 3 lances ali de gol, de penalidade, né, que por questões mínimas ali de impedimento acabou não conseguindo, não ocorrendo, mas deu volume de jogo, e com isso o jogo também parou, o jogo ficou amarrado, o jogo não fluiu, né? Até que o Inter consegue aí realmente, através da marcação aí de um pênalti, claro, e aí sem dúvida, fazer o seu gol, né, com o Alan Patrick, ainda no primeiro tempo, né, o que foi importante ainda fazer esse gol no primeiro tempo, né, e aí sai então a 3-1. Para o segundo tempo, o Internacional já retorna, né, com, claro, o vestiário deve ter pego, né, e aí chama, bota os dedos na tomada, tira de onde não tem, busca de onde não tem, e vamos e muda a questão, né, aí tu tem que, e claro, o Nacional também não ia aguentar aquele ritmo, também já estava com uma vantagem boa na tabela, no jogo, desculpe, e aí se manteve mais especulando o jogo, o Inter foi para cima, deu volume de jogo, né, e aí o Roger faz algumas mudanças, né, já ali pelos 20 minutos do segundo tempo, né, o Roger faz umas mudanças e tem a entrada em especial do Oscar Romero, né, e colocou no lugar do Bruno Henrique. O Oscar Romero, ele é um jogador, claro, não tem o potencial de marcação ali do Bruno Henrique, mas ele é um jogador extremamente técnico, ele é um camisa 10, né? Jogou um pouquinho mais atrás, buscando ajudar na construção da jogada, na saída de bola, liberando um pouquinho mais o Alan Patrick, e numa bola assim, ele acha, num passe genial, maravilhoso, daqueles, né, dos grandes lances, né, da década de 70, 80, dos meios de campo, do lançamento longo, aquele que fura todo mundo e chega lá no pé do atacante, atrás da zaga, encontrou o Bernabé entrando, que teve a calma necessária,
né, para dominar a bola e tocar 3-2. Aí incendiou o jogo. 3-2, porque o Inter já estava com o volume, o Nacional já saía e devolvia a bola, né? Mas o Inter, evidentemente, cansado, não estava com o aproveitamento que deveria. Mas ainda ali, faltando, já aí com 30 minutos de jogo, o Inter ainda chega, o seu terceiro gol, chega ao empate no escanteio. O Alan Patrick bate, o Fernando entra, supera já o zagueiro do Nacional, que já não pula, já não vai na bola como deveria, como estava indo. E o Fernando, né, que para mim foi o melhor jogador em campo, até no segundo tempo ele recua um pouquinho, faz um terceiro zagueiro, né, mas continua saindo, ele faz uma saída, ele tem uma participação assim, olha, realmente incansável, né? Imagino que com certeza vai descansar contra o Juventude, porque não tem como. O Fernando se doou inteiramente para conquistar um resultado nesse jogo. E aí ele faz um gol de cabeça, pula, determinante, cabeceia para baixo, faz o 3-3. Aí o Inter pressiona, tenta buscar o gol, né? Muito mais ali no espírito, o Nacional não consegue mais segurar a bola. O Inter tenta as jogadas, busca os lados do campo, alça a bola na área, a bola sobra. 1-2, né? Teve uma jogada com o Wesley, com o Alan Patrick. O Alan Patrick não consegue dominar, extenuado. Tu vê que o Alan Patrick estava com dificuldade, quando sofria pressão já não conseguia segurar a bola no pé, né? Às vezes até armava contra-ataque, né? Então, extenuado o Alan Patrick, não conseguiu o Inter então impor, né? Optou no final ali, teve duas trocas, eu não entendi tão bem, mas o Roger conhece o grupo que tem, e porque ele tirou o Wesley, né? E aí botou o Natan, tirou o Wesley, o Bernabé tirou o Ramon, botou o Ramon, tudo bem, no lugar do Bernabé, mas botou o Natan no lugar ali do Wesley, e aí perdeu um pouco da força ofensiva. O Wesley estava bem pelo meio, mas deve estar extenuado, não devia estar aguentando mais, né? O Wesley, então teve que fazer essa troca, não havia sem alternativas, mas o Inter ainda tentou, tinha a possibilidade, eu até acreditava que ia chegar a grande virada dos 4-3, mas não foi possível. O que fica do jogo? Fica a lição de que realmente o Inter corda esticada, jogo a jogo, tem que usar o grupo, nós precisamos buscar esse espírito, precisamos vencer, porque hoje o Inter faltou entrega, faltou competitividade, né? O Nacional, que é um time fraco, mas um time valente, veio aqui, né, e fez valer a sua camiseta, a sua grande força, o valor da sua camisa dentro do Beira-Rio, nosso tradicional adversário do Inter na Libertadores. E o Inter teve que reagir. Mas fica para outro lado a resignação. O Inter não aceitou perder, o Inter buscou, ficou buscando o resultado, teve que ir atrás, né, porque não fez no início, teve que buscar depois, e chegou um 3-3, mas na verdade perdemos 2 pontos. Na tabela era hoje para a gente ter feito 3 pontos, fizemos 1. Agora temos que torcer por um empate lá do Bahia com o Atlético Nacional para tentar ainda nos manter na frente da tabela, para nos jogos de volta a gente buscar agora ponto fora de casa, mais do que deveria, em razão desses 2 pontos deixados dentro do Beira-Rio. Valeu pelo espírito de luta do segundo tempo, valeu por não aceitar perder, mas também fica o alerta de como o Inter vai ter que competir o tempo todo se quiser chegar nas primeiras posições dos campeonatos que disputa. Não tem outra maneira, não tem refresco, não tem sossego. É assim, para isso tem o grupo, para aí tem que usar as peças, para isso o Inter vai ter que conseguir achar esse denominador entre a qualidade, entre o time com qualidade e a competitividade. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos em frente, né? Buscamos ainda um resultado de empate, que estávamos com uma derrota de 3-0, e o Inter valente conseguiu, mas fica o alerta. Tá bom? Vamos lá, vamos junto. Agora aguardar o final de semana, Brasileirão, jogo da Juventude em casa, devemos ir com o time bem desfalcado, mas ainda assim buscar os 3 pontos e sempre a vitória!